Voltamos, meus queridos, para mais uma aula. Agora é a hora da gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Pega a caneta aí, ó, já vai marcando aí direitinho, viu? Prof, quais foram os... Marcando o quê, professor? Os principais assuntos que nós vimos na aula. Sobre sanidade animal, estrutura, agentes estressores. Ó, presta atenção, open your eyes, listen! Que daqui a pouco vem as atividades para vocês desenvolverem. Meu diretor, na tela, por favor. Olha só, galera. Professor, se aula 53.2, manejo sanitário. O que nós vimos desse manejo sanitário, professor? Pode voltar aqui, meu diretor, me bota na tela, amado! Olha só, agentes estressores, primeiramente, temos que lembrar o quê? Nós temos o setor de reprodução, o setor de maternidade, creche e terminação. Cada ambiente desse, temos que amenizar alguns fatores ambientais e fatores das intempéries e proporcionar o bem-estar animal. É diferente quando a gente está falando sobre outro sistema de criação, que nós temos que planejar, cuidar e proporcionar um ambiente para o acasalamento. Temos que lembrar que esses fatores... Ei, professor, quais são esses fatores? Dá uma olhada na tela. Aumenta aqui para mim, meu diretor. Esses fatores, meus queridos, olha só. São ambiente, temperatura e ventilação. Dentro da terminação, volta. Dentro da terminação, dentro da creche, tem como a gente controlar, proporcionar a umidade, temperatura, ventilação, para que aquele suíno se desenvolva, para que aquele suíno ganhe peso. Ele tem que estar pronto para sair daquela creche ao 63º dia. Mas aí o senhor fala sobre espaçamento, mudança, né, na dieta. Espaçamento é que a granja tem que proporcionar uma quantidade de animal por baia. E essa quantidade de animal por baia não pode deixar com que estresse. Se você colocou muito animal naquela baia, vai estressar. Ei, prof, e como é que eu sei a quantidade de animal que vai por baia? Lembra? Na nossa aula. You don't forget? Take your... How do you say aula in English? O diretor? Ele falou também, não lembra. Olha só. Vai na nossa última aula, verifica lá, nós fizemos a tabela, quando falamos de reprodução. Fez Duroc, Lage White, Landras, Pietran, ou se você misturou. E aí você vai ver um mapa, uma tabela, falando a proporcionalidade de animais por baia na terminação. Se tiver um N de animais maior do que o necessário, isso causa estresse. Eles começam a morder, a querer brincar com a cauda do outro, ou puxar a orelha. Isso vai começar a criar uma situação de hierarquia e canibalismo. Por isso temos que evitar. Qual agente estressor? Espaçamento. Mudança na dieta. Falei de todos os setores da mudança de dieta, mas o que a gente tem que frisar? Lá na terminação, eu vou frisar, porque, claro, nos outros setores tem a ração para o reprodutor, a ração da maternidade e a ração da creche. Cada setor, quando o animal vai passando, tem que dar gradativamente um processo. Nós falamos sobre o processo para evitar, né, alguma infecção intestinal. Já na terminação, são 2 processos de mudança. Quando você insere a ração de engorda e tem que se programar para fazer a suplementação com lavagem. Lavagem, pessoal, claro, resto de comida lá da casa é uma coisa, mas tem restos, sobras da produção agrícola. Legumes, folheosos, tuberosos, também não só lá da horticultura, mas quando a gente fala da agricultura, sobre grandes produções, cana, soja, milho, você pode preparar um volumoso para esse animal, mas não é dar todo dia, lembra? Tem cronograma
de adição suplementar, para evitar também que ocorra um processo indigesto para o animal. Evitando desta forma o que, professor? Diarreias. E quando faz a limpeza, processo de higienização que nós falamos. Rápido, Jefferson. Processo de higienização, meus queridos. Quando você vai limpar o coxo da ração, você está na baia da terminação, evita que ocorra, então, um processo de molhar a ração e fermentar. Se ocorrer a fermentação, pode ocasionar também uma infecção intestinal no animal. Limpeza das baias. Não se pode limpar com jato, lembra? Espalhando os dejetos em toda a baia. Eles têm um local específico. Você vai com a pá. É com a pá que se faz. Você retira e quando você joga água, é direcionada para a cânula de recepção, não espalhando tudo, porque cada baia tem um setor onde eles escolhem fazer os dejetos. É só você passar pelo setor de terminação e você observa. Aumenta aqui a tela para mim, meu diretor. Olha só, o que nós falamos? Meu Deus, eu estava pensando que já estava dando aula novamente. Falamos das principais doenças, que é a coccidiose suína. Qual outra, professor? Pleuropneumonia suína. Você tem que tomar muito cuidado, porque é uma infecção contagiosíssima e ataca o sistema pulmonar. E é uma infecção bacteriana. Onde ela pode ocorrer com maior frequência, professor? É na creche, mas é no último período que eles ficam na creche. Na 63ª semana que eles estão lá prontos para ir para a terminação. Tem que tomar cuidado. E é claro que isso está envolvendo um cronograma de vacinação desse animal. Outra coisa que nós vimos, professor, pneumonia suína e doenças entéricas. Tem que tomar cuidado e visualizar logo no início, porque além de ser contagiosa para todo o plantel, tem sim um processo de desidratação rápido. E finalizamos, falando sobre as instalações. De direcionamento à posição leste-oeste para evitar N fatores que possam prejudicar o desenvolvimento desse animal. E também auxiliar no processo de contenção da velocidade dos ventos em épocas chuvosas. E isso vai favorecer um processo de ventilação, aeração e evitar destelhamento nas épocas chuvosas, que na nossa região é bem frequente. Com isso a gente finalizou esse nosso bate-bola eterno. Já eu te volto para fazer as correções e a gente aí sim aproveita para tirar as dúvidas, porque, as dúvidas só aparecem depois que a gente começa a fazer as atividades. Don't worry! Fico aguardando vocês aqui, já voltamos para corrigir, meus queridos. Eu aguardo vocês! Diretor! Até a próxima! Voltamos, estamos de volta, estamos juntos, meus queridos. Esse é o momento que a galerinha chora e a mamãe não vê. Quem será que acertou as atividades? Não se preocupe, o tio vai botar aqui na tela, o diretor vai botar na tela, o tio vai ler as perguntas, mostrar a resposta. Mas não tem necessidade de estar assim, igual. Não, professor. Tem que contemplar a pergunta. O que eu tenho observado, conversado com os professores presenciais, é o quê? Prof, na grande maioria, eles não colocam as palavras técnicas, eles descrevem as palavras técnicas. E aí, pessoal, quando eu estiver lendo a resposta, se você fez isso, já aproveita e acrescenta. Só o termo técnico, associado com o que você escreveu, que é a descrição do significado dele. E é claro, durante a correção é aí que aparecem as dúvidas. Professor, errei, não entendi. Então, o que a gente faz? A gente lê a pergunta e quando vê que tem essa necessidade, nós voltamos lá no slide e explicamos. Mas sempre de olho no exercício, mostrando para vocês, para dar tempo de vocês fazerem, então, as adequações. Vamos junto, então? Olha a primeira pergunta aí, galerinha. Atividades e solucionando dúvidas. A ocorrência de diarreia
acompanhada pela perda do peso e, em alguns casos, mortalidade, cite um medicamento indicado que possa auxiliar nesse tratamento. Galerinha, não é por nada não, mas agora que eu estou vendo isso aí, é muito estranho de né, indicar um medicamento assim, mas sempre lembrando que você tem que verificar a assistência técnica para auxiliar nesse procedimento. Mas o mais utilizado aí, ó, é o Microfood F20 Premix. Lembra? Ele pode ser também utilizado na ração ou distribuído no sistema de fornecimento da água para esses animais. Claro, volta aqui para mim, meu diretor. Tem que lembrar, meus queridos, uma coisa. A melhor prática sanitária dentro de uma granja de suínos é você ter o seu olho atento durante as suas atividades. Se você está na creche, está na terminação, que são 2 setores críticos para que ocorra esse processo de diarreia, de infecção, é você ficar observando. No primeiro momento que você observa alguma sintomatologia, você faz aí a interferência não medicamentosa, você retira o animal, coloca numa baia, separa e começa a fazer a intervenção medicamentosa de forma a amenizar a sintomatologia daquele animal e evitar a contaminação dos outros, principalmente quando se trata de uma infecção bacteriana, como a coccidiose e virais como a pleuropneumonia suína é bacteriana, Jefferson. Não dá de doido, não. Ok? Aqui na tela. Questão 2. Ela é uma das principais doenças que acomete o suíno. Ela ocorre nos leitões da maternidade. E uma das consequências é a redução acentuada no ganho de peso diário do porco. Cite o nome da enfermidade correlacionada no período da maternidade. Galerinha, coccidiose suína, acabamos de falar dela. Eu não lembro disso não, professor! Não lembra porque eu estava olhando a garotinha aí do lado. Mas o tio lembra para você, olha aí, ó. Coccidiose suína é uma das principais doenças que acometem o suíno. Ela ocorre em leitões. Olha, já é previsto que a coccidiose suína, ela frequentemente, como é que fala? Estatisticamente, ela é incidente. Já tu é doido, ó. Aonde? Na maternidade. O setor de maternidade já é um setor que é previsto que ocorra. Lembra? Não, professor, não lembro. Aqui para mim. Galerinha, cada ambiente, reprodução, maternidade, creche, é um ambiente que já está ali. Por mais que você faça a desinfecção, por mais que você realize o descanso, quando você troca o plantel, né, o plantel, as 10 porcas que estão lá na maternidade, aí você tirou elas, higienizou, deixou no descanso e trouxe as outras 10, o fluxo. Por mais que você fez a limpeza, se já tem histórico de coccidiose, pode ter uma recorrência, pode, o que a gente tem que evitar? Você evita com os manejos, e não só manejo, quando você estiver observando, logo nos primeiros sintomas, para você fazer a interferência e amenizar isso. Já está previsto nas literaturas que a maior incidência dela é na maternidade. Então, é uma das questões em relação à sanidade animal que temos que ficar atentos. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor! E, consequência, quais são os sintomas, além do líquido da diarreia? Quais são os sintomas? Por que a gente tem que evitar que o animal perca seu desenvolvimento, perda o peso pela desidratação? Aqui, meus queridos, durante o processo de desidratação, quando ele está com infecção, está desidratando, está com diarreia, ele fica anêmico, ele não tem vontade, ânimo de comer. Não tem quando a criança está doente? Meu Deus, que comparação, Jefferson. A criança está doente, a criança não quer comer, não quer brincar, ele para de interagir. A mesma coisa acontece com o filhotinho. E aí o que acontece? A imunidade baixa. A imunidade baixa, os micro-organismos que estão no ambiente se aproveitam.
Por isso que tem um alto índice de mortalidade dentro da creche se você deixar que ocorra essa infecção e proliferação nos outros filhotinhos. Por isso que tem que observar logo, atento e retira. Separa ele e já faz os procedimentos de profilaxia durante os seus manejos para que você evite, porque já é esperado. Ok, professor, já entendi. Na tela, meu querido diretor. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa daqui era 2. Resposta: coccidiose suína. 3. O processo de implantação das instalações é de suma importância prever a iluminação, bem como a incidência luminosa do tipo natural, que são as intempéries, que irá determinar a temperatura das instalações. Esquematiza o posicionamento das instalações em relação à trajetória do Sol. Meus queridos, é muito utilizado, é indicado, é previsto que você coloque. Deixa eu explicar direitinho isso aí, vem cá. Vem aqui pro tio, olha só. E o processo de colocar a instalação leste, oeste. E, é importante uma coisa. This is very important then. Why, teacher? A porta de entrada está no posicionamento leste. Aqui é a saída, tá, meus queridos? Eu acho que eu não falei isso na outra aula. Falei? Vamos rever. Coloca take aí. Vou pedir para colocar o take. Rever se eu falei isso na aula. Diretor. Aqui, tio. Vamos dar trabalho para a galerinha. Já pensou se eu falasse assim? Ei, olha o take. Se eu falei. Calma. Até agora não tive minha sonoplastia. Aí só os meus queridos estudantes, como faz aquele aplauso para mim. Meus queridos, se o tio não falou, ainda bem que eu lembrei agora, já me salva. A entrada tem que estar para o leste e a saída do galpão para o oeste. Isso vai favorecer com que você evite. O que é, professor? A entrada de incidência luminosa nas laterais, que tem a cortina. Lembra que a suinocultura, o setor de terminação, ele é aberto, as paredes, para que favoreça a ventilação, favoreça a circulação e não permita a acumulação dos gases. E isso não pode deixar que a incidência solar entre e pode proporcionar o aumento da temperatura, a chuva. Tem que evitar com que ocorra o quê, professor? Fermentação da ração no coxo. São os principais, tá bom? Professor, 1 minute! The question 4, diretor! Meu diretor, dentinho rápido! A canalização, né? A canalização dos ventos com vegetação natural auxilia no aumento da ventilação dentro das instalações, melhora o ambiente interno e possibilita o sombreamento ao redor da construção, protegendo as rajadas de vento. Esquematize a afirmativa, o processo de canalização dos ventos em relação às instalações. Back with me! Aqui, meus queridos! Professor, canalização, lembra? Na nossa região, quando estamos na época chuvosa, não é chovia não, porque o sistema aqui é um sistema bruto, meus queridos, é tempestade mesmo. Canalização é você proporcionar um desvio, uma barreira natural que vai diminuir, desacelerar, estava com medo de falar essa palavra, desacelerar o vento, evitando desta forma destelhamento, queda de alguma estrutura da instalação, auxilia no processo de manter o arejamento, arejar, por causa que das barreiras, como é que eu vou fechar? Subir e baixar as cortinas sem que entre água. Claro, o posicionamento leste-oeste e também essas barreiras naturais, ok? Galerinha, aqui para mim. Com isso a gente finaliza aí,
as nossas correções e daqui a pouco te volta com outro assunto para vocês aí, meus queridos. Aguardo vocês até a próxima. Tchau!